Bom sábado, meus queridos irmãos. É um prazer estar com vocês mais uma vez para uma meditação nessas horas santas, essas horas de santificação do sábado. Nós estamos aqui muito gratos porque o Senhor tem nos preservado em buscar a Sua palavra, colocarmos nas Suas mãos os nossos desejos, nossas vontades, para que nós venhamos ser transformados à imagem e à semelhança do Senhor. Queríamos que aqueles que estão na internet, por gentileza, nos acompanhassem nesta breve oração para recebermos o Espírito de Deus, para compreendermos a palavra. Nós não somos donos da sabedoria, mas o Espírito Santo vai nos iluminar e vai também ajudar a absorver a mensagem que vai ser proferida. Que Deus possa nos ajudar. Grandioso Deus, poderoso e amado Pai, estamos gratos pela vida e por estarmos aqui em tão perfeita circunstância. Elegemos aqui uma casa para o Senhor. E estamos aqui, Senhor, prostrados, levando nossos pensamentos ao céu, para que o Senhor nos ilumine com o Santo Espírito. Viemos falar da Tua palavra, perdoa nossas faltas, se algum pecado há em nós, para estarmos em condições de receber a plenitude do Santo Espírito que o Senhor quer nos conceder, para compreendermos a Tua palavra e termos uma vida transformada. Ao que lhe pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Nós então, irmãos, vamos meditar na profecia do que se relaciona às últimas horas da história, como sempre, nós temos que pegar e enfatizar, sobre a luz de Apocalipse, onde fala das 7 igrejas, que representam os 7 castiçais, onde Jesus trabalha até entrar no Santíssimo, que é o período de Laodiceia, aonde começa o julgamento. A igreja de Tiatira, ela começa em 538, está no versículo 18 do capítulo 2 de Apocalipse. E o anjo da igreja de Tiatira escreve, então Tiatira começa em 538, que é o período que o domínio papal tem a sua supremacia durante 1260 anos, que lá em Daniel 7:25 fala de tempo, tempos e metade de um tempo. E em Apocalipse 11 fala das 42 semanas, dos 1260 dias, aliás, não 42 semanas, mas 42 meses, que vai dar no calendário judaico, fazendo a conta, vai dar também os 1260 dias, aonde a igreja de Deus tem que fugir para o deserto, como está em Apocalipse 12, versículo 6, que a igreja de Deus é perseguida pelo poder papal, que muda os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos ele muda, faz a mudança, e aqueles que procuram ser fiéis aos mandamentos de Deus são perseguidos. E essa igreja de Tiatira, ela termina em 1798, quando dá início o tempo do fim, onde a Bíblia é colocada nas nossas mãos, novamente, como fala lá em Apocalipse 11, depois desse período de 1798, as duas testemunhas, que são o Velho Testamento e o Novo Testamento, do capítulo 11, no versículo 3, e darei poder às duas testemunhas, que profetizarão por 1260 anos, vestida de pano de saco, como quem diz, vão estar nas montanhas escondidos,
porque o domínio papal persegue aqueles que não aceitam seus mandamentos, suas doutrinas, seus dogmas. Mas depois que passa esse período de 1260 anos, os corpos que das duas testemunhas, que falam no capítulo 11 de Apocalipse, esses corpos que ficaram mortos durante 1260 anos, sem darem testemunho, porque a Bíblia foi retirada do povo, e o povo ficou sem esta preciosidade. E depois desses dias, no versículo 11, do capítulo 11, e depois daqueles 3 dias e meio, que são 3 dias e meio profético, que é a mesma data de 1260 anos, vindo de Deus, entrou neles e puseram-se de pé, e caiu grande temor sobre os que viram. Por quê? A Bíblia começou novamente a ser colocada na mão do povo, e agora com a revelação de Jesus Cristo, que é o livro de Apocalipse. E ouviram uma grande voz do céu que dizia: subi para cá. As orações dos santos, como incenso, subiam até o Senhor e entravam no Santo dos Santos. Agora todos vendo o período final da história. E os inimigos da palavra de Deus que viram, se assombraram, ficaram temerosos. E naquela mesma hora, um grande terremoto caiu, e a 10ª parte da cidade de doutrinas espúrias, de mudança dos 10 mandamentos, com esse terremoto que sacudiu, que o Papa Pio VI é preso, levado para a França, e lá ele morre no cativeiro, 7.000, representando os 7.000 que não dobraram os seus joelhos para Baal, mas estavam ocultos no meio dessa Babilônia. E os demais dos fiéis, eles ficaram muito aterrorizados e deram glória ao Senhor, porque haviam ainda 7.000 que não haviam dobrado os seus joelhos para os dogmas, para a rebelião contra o céu, falando aí no versículo 13 de Apocalipse 11. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram ser do nosso Senhor, o seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Aqui está falando que depois que a Bíblia é colocada na mão do povo, depois que começa esse período final da história, que começa o período do julgamento, e que a igreja de Filadélfia, representando a trombeta que soa para o juízo que estava à frente deles, que seria 22 de outubro de 1843, Guilherme Miller, representando a igreja de Filadélfia, em 1833, quando as estrelas caem do firmamento, lá no país protestante, que é os Estados Unidos, que está distribuindo a Bíblia, distribuindo missionários para todo mundo, dá esse sinal mostrando o período do fim, que se inicia com a trombeta de Guilherme Miller, que era um batista, tocando dessa última profecia de 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, que seria o período da purificação do santuário, que seria o período de juízo. E esse período se estenderia até a volta de Jesus. E essa igreja de Laodiceia, como nós estávamos lendo lá em Apocalipse 3, é a igreja profetizada que vai estar vivendo no período do juízo. Então, a igreja de Filadélfia é a igreja dos
que tocam a trombeta, mostrando o dia do juízo, 10 anos antes de começar o período de 22 de outubro de 1844, que eles acreditavam que era a volta de Jesus para esta terra, para a purificação dessa terra, mas na realidade não era a purificação dessa terra, era a purificação do santuário, que é o período de juízo, que está lá em Daniel 7, 10, 9 e 10, que Guilherme Miller confundiu com o versículo 13, acreditando que Jesus estava vindo para essa terra, mas Jesus estava indo se apresentar ao ancião de dias para começar o juízo pela casa de Deus, começando pelos mortos, depois passando para os vivos, aonde vem uma sacudidura dentro dessa igreja, que é a igreja agora de Laodiceia, que é a igreja do juízo, o último período. E profeticamente, essa igreja não tem muita a firme fé, as firmes obras que deveriam ter por ter tanto conhecimento. E aí no versículo 15 de Apocalipse 3 fala o seguinte: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é como os publicanos e as prostitutas, que são frias e têm vontade de pegar e se aquecer, mas é um período que os religiosos estão mornos. Eles não são frios nem quentes. E Jesus fala: quem dera que fosse frio ou quente, porque se fosse frio, estariam com desejo de se esquentar. Como Jesus falou que as prostitutas e as meretrizes e os publicanos estão mais próximos do reino de Deus, porque eles veem a necessidade de fazer mudança. Mas os religiosos não estão tanto com vontade de fazer mudanças. E não são quentes, não são fervorosos, não perseveram na doutrina. E no versículo 16 fala: assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Não está a ponto de vomitar da boca, como muitos pregadores estão dizendo, e que Laodiceia vai ser a igreja que vai aportar no porto seguro, morna. Porém, meus queridos irmãos, aqui está falando que os mornos vão ser vomitados da boca do Senhor. Por isso que vem o conselho para nós comprarmos o ouro refinado, que é o espírito de profecia, que purifica a igreja, como está lá em Conselhos para a Igreja, página 3, 4, 5. Fala que nós devemos, nessa sacudidura, nós nos alertar das condições que nós estamos para buscar o ouro refinado, que é o espírito de profecia. Como dizes, versículo 17, rico sou, tenho o espírito de profecia, tenho a Bíblia, tenho a liberdade religiosa e de nada tenho falta. E aqui fala Jesus para nós: e não sabes que tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro refinado no fogo, que é uma vida pura, uma vida baseada nos profetas, nos conselhos de Deus, nos que foram inspirados por Deus, que são os profetas, que são a luz menor, porque a luz maior é Jesus Cristo, e a luz menor são os escritos dos profetas para nós. E roupas brancas, muda a nossa roupa suja, colocar roupas brancas, para que nós vistamos, para que não apareça a vergonha da nossa nudez, e que nós venhamos nos ungir os nossos olhos com colírio, para enxergarmos a boa vontade de Deus,
e desejarmos fazer transformação dos nossos desejos, das nossas vontades, renunciando nossas vontades e pedindo o poder de Deus para nós vencermos as provas, as tentações e sermos vencedores. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, ser, pois, zelosos e arrepende-te. Quando nós vemos que nós temos algumas situações difíceis na nossa vida, que nós somos levados a provações, que nós venhamos com essa vara que o Senhor nos concede, para que com o seu amor nos despertamos, nós venhamos a abrir a porta que está no versículo 20, porque Jesus está à porta, Ele bate e nós podemos entrar, e com Ele nós cearemos com Ele se abrirmos a porta para que Ele entre e Ele fique conosco. No verso 21 fala, porque aquele que vencer, Ele concederá que se assente com Ele no trono de Deus, para reinar sobre os séculos. À frente que está a nossa frente, se nós realmente nos convertermos dos nossos pecados e nessa última geração nós nos colocarmos como povos escolhidos, primícias para o Senhor, que é os 144 mil que vão ter o caráter de Jesus Cristo para reinar com Ele no seu santuário e se assentar com Ele junto com seu Pai, porque os 144 mil terão esse privilégio de se vencer, lutar para deixar todas as situações de nossos desejos carnais e colocarmos na mão do Senhor. Ele nos ajudará a estarmos com o seu nome nas nossas testas, como fala em Apocalipse 14, versículo 1. E olhei, e eis que estava um cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. Estes não estão contaminados, estes são virgens, eles não andam atrás de líderes, de igrejas, que fazem suas doutrinas, mas eles seguem o Cordeiro, seguem a Jesus Cristo, em todos os seus conselhos, em todos os seus passos, para onde quer que Ele vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus, para servirem a Ele no seu tabernáculo, lá no céu, tendo o privilégio de fazer parte dos que vão ministrar no santuário de Deus. Verso 5, na sua boca não se acha engano, não se acha mentira, porque eles são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Eles pregam a mensagem do Evangelho eterno, a mensagem de repreensão sobre o pecado. Eles pregam rapidamente, voando como um anjo pelo meio do céu, proclamando a mensagem para toda a terra, toda a língua, todo o povo. Eles pregam com grande voz, não timidamente, para temer a Deus e dar glória, largar o pecado, porque o pecado nos destituiu da glória de Deus, e agora devemos dar glória ao Senhor, porque chegou a hora do juízo, chegou a hora do período de Laodiceia, para sermos despertados da mornidão e adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas, e iluminarmos o mundo com esta mensagem, para ser completado o número dos 144 mil, que a maioria estão em Babilônia, como fala o Espírito de profecia, estão entre a mãe e estão entre as filhas. São 7 mil que não dobraram seus joelhos, eles vivem ignorantemente a mensagem que receberam,
mas não têm a semente da rebelião. Eles, quando ouvirem a mensagem e forem tocados pelo Espírito, eles irão sair e se ajuntar ao povo remanescente da igreja de Apocalipse 12, que é a igreja de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e vive o testemunho do Espírito de profecia. Este povo, em Apocalipse 18, versículo 4, eles dão a última mensagem de advertência. Ouviu outra voz do céu, eram povos representando anjos que descem do céu com mensagem. Eles declaram com grande voz, da mesma maneira que os anjos de Apocalipse 14. Fala: sai dela, povo meu, que é povo de Deus, que não tem a semente da rebelião, que estão em Babilônia no meio das suas filhas, que não tem a semente da rebelião e que estão prontos para aceitar a mensagem, para reunir num só povo, num só pastor, para que não sejas participante dos seus pecados, da transgressão dos mandamentos de Deus, e para que não incorra nas suas pragas, porque quando as pragas caírem, os que estiverem com a semente da rebelião, pecando conscientemente contra o Senhor, serão os iníquos que em Apocalipse, em Mateus 7, 23, fala que são religiosos, que muitos são religiosos, mas que são iníquos, que não obedecem às orientações do Senhor, não obedecem aos mandamentos de Deus. Esses, Jesus irá falar para eles: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E nós vemos aqui, meus queridos irmãos, profeticamente também, em Isaías, capítulo 58, falando desta última geração, fala no capítulo 58, versículo 2: todavia este povo me procura dia a dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, os meus mandamentos. É o período de Laodiceia, aonde esse povo, eles procuram o Senhor todo dia, vão na igreja, vão nos sábados, vão nas quarta-feiras, tomam prazer em saber os caminhos do Senhor, como um povo que pratica a justiça, mas eles não praticam a justiça, eles perseguem, maltratam os fiéis, não deixam o direito do seu Deus, perguntam-me pelos direitos da justiça, eles têm prazer em se achegarem a Deus, eles se achegam a Deus, mas em rebelião no seu coração, em prazeres que não querem se submeter, não querem deixar, não são submissos, não são abnegados, são mimados, não querem deixar o mimo, maltratam aqueles que temem ao Senhor. Meus queridos amados, aqui está profetizado um povo que está dentro da igreja, que está na liturgia, e que estão em pecados e se enganam, dizendo que nós iremos pecar até o fim, que o mais importante é a nossa intenção, o nosso desejo de ser fiel a Deus. Com esse desejo, essa vontade de servir a Deus, mas mesmo cedendo nas vontades e nos gostos, sem pedir o poder de Deus para fazer a transformação, eles acreditam que vão ser transformados numa varinha mágica. Eles vão se assombrar quando vê os obedientes ter o caráter de Jesus Cristo e eles saberem que já foi dado o veredito, que aquele que é justo vão continuar sendo justo ainda, os que são sujos continuarão a ser sujos ainda, esses vão lamentar depois desse veredito. Meus queridos irmãos, não vamos cair nessas doutrinas
do inimigo, de Satanás, que está se infiltrando nas igrejas. Porque no capítulo 59 de Isaías, no contexto que nós estamos falando, fica muito claro que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Está no versículo 2 do capítulo 59. As nossas iniquidades fazem separação de nós e Deus, e não podemos ser salvos. E os nossos pecados encobrem os seus ouvidos, encobrem o rosto de Jesus, para que não nos ouça as orações. As orações não são nem ouvidas. Não adianta, na hora da escola sabatina, na hora do culto divino, falar quem quer fazer pedidos de oração, porque as orações não vão ser ouvidas por estes, que não dão ouvido aos conselhos de Deus, do Espírito de profecia, em relação à liturgia, em relação à vestimenta, em relação à alimentação, em relação à música, estão profanando o templo do Senhor. Conhecem qual a vontade de Deus, mas se aliam às doutrinas de Babilônia, e que nós pecaremos até o final, e que Jesus já morreu por nós, já perdoou nossos pecados futuros. Não, meus queridos irmãos. Jesus, ele morreu e derramou o seu sangue para perdoar os pecados arrependidos, os pecados anteriormente cometidos, como fala em Romanos 3, 25. E agora, nós vamos ler o versículo para confirmar esta palavra, que, finalizando, eu estou proferindo para os irmãos, que está em Hebreus 10, 26 e 27. O sangue de Jesus tem poder para aqueles que querem receber o poder para vencer a tentação, vencer o pecado. O sangue de Jesus tem poder para nos fazer irrepreensíveis, puros. É por isso que a oração do Pai Nosso que Jesus deixou para nós fala: não nos deixe cair em tentação, mas nos livre de pecar contra o Senhor, porque o Senhor nos dá o poder para darmos glória a Ele, largar o pecado e vivermos em glória para sempre. Amém. Então, no capítulo 10 de Hebreus, no versículo 26 e 27, nos fala: porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais o sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Meus queridos irmãos, o sangue de Jesus não terá nenhum efeito, nenhum poder para me salvar, se eu não me arrepender e não deixar os pecados. Aquele que se arrepende e deixa alcançará misericórdia. Aquele que se arrepende, mas não deixa os seus pecados, não encontrará misericórdia. Eu apelo, meus queridos irmãos, com essa simples meditação, que nós venhamos nos humilhar diante do Senhor, buscar o perdão de Deus, confessar todas aquelas vontades, aqueles gostos, aquelas frituras, aqueles pães brancos, aqueles chocolates que nós estamos comendo, aquelas vaidades que damos para os nossos filhos, nos arrepender, porque se nós não nos arrependermos dessas vaidades, nos arrependermos dessas faltas contra o caráter que Jesus quer nos conceder, se nós não nos arrependermos dos conselhos que Deus deu para essa igreja, não adianta eu professar que sou pastor, que sou líder, que sou presidente de associação, porque eu não estarei salvo naquele dia, meus irmãos. Assim como aconteceu com os judeus que rejeitaram Jesus Cristo, nós estaremos rejeitando, como está em Hebreus 10, 26. E o sangue de Jesus não terá nenhum poder para cobrir os nossos pecados e estaremos perdidos. Meus queridos irmãos, eu apelo, vamos nos humilhar diante do Senhor, vamos arrepender de nossas faltas,
Vamos nos reconciliar com os nossos irmãos que falhamos, que pecamos, que caluniamos, que damos margem para mais suspeitas. Isso é terrível. Satanás fez isso no céu. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Nós venhamos ouvir essa mensagem novamente e colocarmos em prática todos esses conselhos que tem no Espírito de Profecia. Eu aconselho os irmãos para pegar o grande conflito e ler com meditação, com oração, o capítulo 24, e pegar o livro Conselhos para a Igreja, página 343, e meditar naquelas palavras que Deus colocou para essa igreja nessas últimas horas. Não vamos perder nossa salvação por causa de comer coisas que faz mal, que embota nossa mente, e nós não temos forças para resistir às tentações, e levamos nossos filhos às vaidades, dando óculos que não é necessário, dando presentinhos de ornamentos, botando calça curta nas nossas filhas, botando roupas indecentes para nossos filhos e dando mau testemunho com as nossas roupas também. Que Deus possa nos ajudar. É o que eu peço ao Senhor, para que essa igreja tenha um revivamento, para nós finalizarmos a obra de Deus e logo Cristo voltar. É o meu desejo e a minha oração. Que Deus possa nos ajudar, em nome de Jesus. Amém.